E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, sou Wesley Bezerra e hoje a gente está aqui para ver um pouquinho sobre a teoria de corrente elétrica. Bom galera, o que a gente precisa ter em mente sobre corrente elétrica é que a gente vai sair do estudo das cargas paradas para o estudo das cargas em movimento. Então, a partir dessa ideia, a gente pode começar a definir corrente elétrica como sendo o fluxo ordenado, certo? Por que ordenado, Wesley? Porque eu tenho direção e sentidos preferenciais, beleza? De portadores de carga elétrica. Aí você pensa comigo, mas se os elétrons estavam lá paradinhos, certo? Por que eles vão querer sair de um lado para o outro, certo? Se todo movimento precisa gastar energia. Então deve ter algum motivo para haver esse movimento. Justamente, galera, esse motivo a gente chama de tensão elétrica, que é a nossa conhecida diferença de potencial. Então, a partir do momento que eu, vamos assim dizer, que eu aplico uma tensão, que eu aplico uma diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, eu vou estar forçando o surgimento de uma corrente elétrica, certo? É só a gente ter em mente também, fazendo um paralelo com geografia, filosofia, as correntes marítimas e correntes de vento, por exemplo. O que é que elas são? Nada mais são do que um sentido, né? Vamos assim dizer, uma corrente, literalmente, de vento que parte de um sentido, que tem um sentido partindo de um ponto para outro, certo? Mesma coisa com os mares e rios. E o pensamento filosófico, mesma coisa. A corrente de pensamento filosófico é o quê? Um pensamento que parte de um ponto e quer chegar em outro ponto, seguindo o quê? Pensamentos lógicos pré-definidos, ou seja, direções e sentidos preferenciais, certo? Então, como a gente pode ver aqui, ó, os elétrons saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo, de forma que, ó, natural. Por quê? Porque negativo repele negativo, né? E o positivo atrai o negativo. Certo, galera? Então, ó, qual é o sentido? Bom, se a gente for analisar o polo positivo e o polo negativo, esse é o sentido dos elétrons, certo? Só que eu faço, vamos assim dizer, um pensamento seguinte. Ora, se os elétrons estão vindo daqui para cá, certo? Do negativo para o positivo, com certeza é o mesmo efeito, certo? De cargas positivas saindo do positivo e ir para o negativo. Então a gente pode dizer que o efeito elétrico do movimento de cargas elétricas em um sentido é o mesmo efeito elétrico de cargas positivas no sentido contrário, ou seja, cargas negativas indo em um sentido tem o mesmo efeito de cargas positivas indo no sentido contrário. E aí eu pergunto para vocês, galera, é mais fácil trabalhar, vamos assim dizer, algebricamente com números negativos ou números positivos? Com certeza com números positivos. Então, adotou-se o sentido da corrente elétrica como o sentido contrário dos elétrons, certo? Então, a corrente elétrica, em vez de estar no mesmo sentido dos elétrons, está no sentido contrário. Por quê? Porque é como se eu estivesse trabalhando com cargas positivas, o que me deixa mais fácil, mais confortável, vamos assim dizer. Beleza? Então, os elétrons saem do negativo para o positivo. Já a minha corrente sai do positivo para o negativo. Ou seja, sai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Ou seja, de maior energia para o ponto de menor energia. Certo? E aí, ó, eu estou falando muito de energia. Então, estudou-se, né, obviamente, esse fato de corrente elétrica e percebeu o quê? Galera, os elétrons estão lá no cantinho bonitinho deles se movimentando do jeito que eles querem. Do nada eu aplico uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor, certo? De um fio, algo do tipo. Gente, os elétrons vão querer todo mundo ir na mesma direção. Então, a partir do momento que eu aplico essa mudança instantânea no sentido na direção de movimento dos elétrons, que eles estavam se movimentando do jeito que eles queriam, agora eles têm um canto para ir, com certeza nessa mudança repentina, certo? Vai haver muitos choques entre essas partículas, entre esses elétrons. Galera, choque entre partículas, atrito. Com certeza vai haver liberação de energia na forma de calor, certo? É a mesma coisa que acontece quando a gente fica esfregando uma mão na outra. Gera uma liberação de energia na forma de calor. Por quê? Porque tem atrito. Então, esse choque, esses muitos, vamos assim dizer, vários choques, né, entre esses elétrons, vai fazer com que eles liberem energia na forma de calor. Galera, a esse nome deu-se a esse fato, né, a esse fenômeno deu-se o nome de efeito Joule. Então não esqueçam, o efeito Joule é a liberação de energia na forma de calor por uma passagem de corrente elétrica. Wesley, eu vejo isso no dia a dia direto, galera. Ó, ferro de engomada mais é do que isso. As lâmpadas incandescentes. Era literalmente efeito Joule, certo, galera? Outro, chuveiro elétrico, pranchinha de fazer
alisamento de cabelo, né? Tudo isso é devido ao efeito Joule, certo? Então, vamos lá. Galera, como é que eu posso medir, vamos assim dizer, quantificar a minha corrente elétrica? Então, se a corrente elétrica, certo, é um fluxo de portadores de carga num fio, certo? Definiu-se, cada portador de carga obviamente tem uma quantidade de carga, né? Então, pode-se definir matematicamente a corrente elétrica, certo? Como a quantidade de carga que passa por um condutor dado um certo intervalo de tempo. Galera, se eu tenho carga sobre tempo, beleza? Carga, coulomb, tempo segundo, coulomb por segundo. Essa unidade ficou conhecida como ampere, certo? Então, a unidade de coulomb por segundo é ampere. Galera, toda vez que eu tiver um gráfico corrente no tempo, o que é o produto de corrente vezes tempo? É a quantidade de carga, certo? Então, lembrem-se disso. Sempre que eu tiver um gráfico da corrente em relação ao tempo, a minha área vai ser justamente a minha quantidade de carga. Então, não esqueçam. Intensidade de corrente elétrica, variação de carga no tempo. Gráfico, corrente por tempo, área, quantidade de carga. Unidade da corrente, coulomb por segundo, nomeada de ampere. Beleza, galera? Show de bola? Então, vamos lá. Lembrando da nossa parte de eletrostática, né? Dois princípios, atração e repulsão e o princípio da conservação de carga. Se corrente é a quantidade de carga no tempo, certo? Se eu tenho o mesmo intervalo de tempo, minha carga tem que ser a mesma para uma mesma corrente. Beleza, galera? Então, ó, o que é que a continuidade de corrente elétrica vai me falar? Que a quantidade de corrente elétrica que chega em um ponto é necessariamente igual à quantidade de corrente elétrica que deve sair desse ponto, certo? Então, aqui, ó, não importa o tamanho do meu fio, beleza? Se aqui está chegando uma corrente I1, ela está passando toda para cá. Então, I1 igual a I2. I2 está passando para cá. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3. Galera, se tem uma corrente vindo para cá e eu tenho uma bifurcação no meu condutor, com certeza a corrente que chega nesse ponto, que é o I, tem que ser igual à corrente que sai desse ponto, que é o I1 e o I2. Então, a soma da corrente I1 com a corrente I2 tem que ser igual à minha corrente total. Por quê, galera? Princípio da conservação de carga, que se eu tenho o mesmo intervalo de tempo, carga sobre tempo é corrente, então se aplica uma continuidade de corrente elétrica. Beleza, galera? Então, ó, vamos lá estudar agora a parte de potência. Gente, potência, todo mundo sabe que é o que? Energia dado o intervalo de tempo. Só que lá em potencial elétrica, a gente estudou a energia elétrica e viu que ela era dada pelo que? Pela carga, quantidade de carga, vezes a diferença de potencial entre os pontos. Galera, se eu substituir energia potencial elétrica por carga vezes DDP, né? E eu estou dividindo isso pelo tempo, já que eu quero potência. Agora, eu conheço uma grandeza que é dada por carga dividido por tempo, que é justamente a minha corrente elétrica. E daí nasce aquela famosa fórmula do π, né? Que aqui a gente está chamando de V para manter, vamos assim dizer, a ordem das coisas que a gente está estudando. Mas é aquela famosa fórmula do π, né? Que potência é o quê? Corrente vezes a DDP, né? Justamente por causa dessa definição de energia potencial elétrica e de corrente elétrica. Beleza, galera? Então, não esqueçam. Potência elétrica é energia por tempo. Só que energia elétrica é Q vezes DDP e Q sobre intervalo de tempo me dá a corrente. Então, potência elétrica vai ser dada por corrente vezes diferença de potencial. Galera, o que é um fusível? Gente, vocês já ouviram falar muito disso, mas fusível nada mais é do que um condutorzinho, um fiozinho, certo? Que consegue limitar a corrente que passa por ele. Como assim, Wesley? Só pensar. Corrente, efeito Joule, certo? Então o fio vai esquentar quando estiver passando corrente por ele. Se a corrente for maior do que a que ele aguenta, certo? Isso aqui vai crescer muito, ou seja, a potência dissipada vai aumentar. Então, para um mesmo intervalo de tempo, ele vai receber maior energia, se a corrente for maior. Ora, se a corrente for maior e eu estou recebendo mais energia, eu posso acontecer o quê? Eu posso queimar, certo? Eu vou romper o filamento do meu fusível. Então, para isso que ele serve. Ele limita a corrente. Ele fala, ó, só aguenta até aqui de corrente. Se passar disso, a potência vai ser maior, vai fazer que eu aconteça o rompimento do fio. Certo, galera? Então, o fusível é muito aplicado, vamos assim dizer, em eletroeletrônicos, coisas desse tipo.
Beleza? Então, fusível limita a quantidade de corrente que passa por ele. Se for maior, vai romper, vai impedir a passagem de corrente. Beleza, galera? Então, ó, vamos lá. Conceito de corrente alternada e corrente contínua. Galera, corrente contínua é a corrente que sempre está no mesmo sentido. Basicamente é isso. E a corrente alternada é a corrente que fica mudando de sentido. Uma hora eu vou da esquerda para a direita, outra hora eu vou da direita para a esquerda e eu fico nessa troca, certo? Fico trocando direto. E aí, ó, o que é que acontece? Vai ser uma corrente mais ou menos nesse formato aqui. Beleza, galera? Então, ó, corrente alternada, onde é que eu encontro isso? Gente, a tomada nada mais é do que um fornecimento de corrente alternada. Beleza? Show de bola. Corrente contínua. Nosso notebook funciona com corrente contínua, certo? Por exemplo. Então, não esqueça, corrente contínua não muda o sentido de movimento dos elétrons, ou seja, não muda o sentido da corrente. Corrente alternada, existe uma mudança de sentido. Show de bola, galera? Então, ó, com isso, a gente encerra essa teoria de corrente elétrica, certo? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham ótimos estudos. Se possível, deixem um gostei no nosso vídeo, compartilhem para a gente poder estar trabalhando cada vez mais por vocês, certo, galera? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!